Então, esse daqui foi o exercício da semana 16, tá? Que é o primeiro do terceiro bimestre, que foi sobre fator RH e tipagem sanguínea. Então, o fator RH é também um caso de primeira lei de Mendel, tá? Porque funciona do mesmo jeito, tá, gente? Então, eu deixei vídeos para um vídeo, né, para vocês assistirem, né? Para tentar fazer o exercício. Então, aqui na primeira questão, que era bem fácil, eu perguntava quais os genótipos de uma pessoa com RH positivo e com RH negativo, tá? Então, o RH positivo, ele é dominante, tá? Você pode representar pela letra que você quiser. Geralmente usam D ou R, tá? Eu vou usar o R de RH. Tá? Então, uma pessoa que tem RH positivo, ela é Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, tá? O positivo é dominante. E o RH negativo, ele é o recessivo. Então, ele vai ser Rzinho, Rzinho, tá? Então, a primeira questão era somente isso. Tá vendo como era fácil? Todo mundo conseguiu nessa daí. Chegou mais alguém aí? Quem foi que chegou? Denise. Bom dia, Denise. Então, essa foi a primeira questão, tá? RH positivo é dominante, Rzão, 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 Rzinho. E o RH negativo, ele é recessivo. A questão número 2 aqui, ó. O fator RH é condicionado por dois alelos que possuem dominância completa. O R é dominante e Professor, determina RH positivo. Enquanto o Rzinho ele é recessivo e determina o sangue RH negativo. Diante dessa afirmação, marque a alternativa. Cuidado, ó, eu quero a incorreta. Eu quero saber qual. professora, Oi. essa é a Oi, Flávio. atividade da semana 17 ou da 16? Essa é a 16. A gente vai fazer a 17 também, tá? Sim, sim, tá bom. Obrigado. Tá? Essa é a 16. Então, cuidado que nessa questão eu estou pedindo a incorreta, tá? Para vocês não marcarem a correta. Tem várias corretas e somente uma incorreta. Então, vamos analisar. Pais RH negativo terão filhos apenas RH negativo? Vamos testar. O pai RH negativo, ele é Rzinho, Rzinho. A mãe RH negativo também. Então, desse cruzamento aqui, só pode nascer RH negativo, tá certo? Então, essa afirmativa ela está correta, tá? Essa está verdadeira. Eu quero a errada. Letra B. Pais RH positivos não podem ter filhos negativos? Eles podem sim, tá, gente? Se o pai for Rzão, Rzinho e a mãe for Rzão, Rzinho, eles podem ter filhos RH negativos. Ó, vamos testar? Esse com esse, Rzão, Rzão. Esse com esse, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Rzão, Rzinho. E esse com esse, Rzinho, Rzinho. Então, pais RH positivos podem sim ter filhos negativos, desde que eles sejam ó, heterozigotos. Tá? Então, essa daqui é a errada. Então, é essa daqui que eu teria que marcar, a letra B. Tá? Vamos fazer o teste das demais? O indivíduo heterozigoto é RH positivo. Olha aqui, o indivíduo heterozigoto, Rzão, Rzinho. Ele é sim RH positivo. Então, essa também está correta. Pai homozigoto dominante. Como é um pai homozigoto dominante? É um Rzão, Rzão. E mãe homozigota recessiva. Como que é isso, professor? É um Rzinho, Rzinho. Sempre terão filhos RH positivo. Correto, ó. Se a gente fizer aqui as combinações, ó, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzão, Rzinho. Então, todos esses filhos aqui, eles são RH positivo. Então, essa também está correta.
E a última, pais homozigotos dominantes. Como é um homozigoto dominante? Rzão, Rzão. Só terão filhos RH positivos? Sim, gente, não tem outra possibilidade. Só tem Rzão aí. Só pode sair positivo, tá? Então, essa também está verdadeira. Tá? Então, nesse tipo de questão, eu aconselho que vocês analisem todas as alternativas para ter certeza se vocês estão marcando a resposta adequada, tá bom? Qual foi a resposta da um mesmo que eu não prestei atenção? Desculpa. A1 tá aqui, ó. Quais os genótipos de uma pessoa com RH positivo? RH positivo ou é Rzão, Rzão ou Rzão, Entendi. Rzinho. E com RH negativo, que é o recessivo, Rzinho, Rzinho, tá? Então, a resposta da 1 era essa. A 2, a resposta é letra B, porque eu queria a incorreta, tá? Questão 3 agora. Imagine que uma mulher RH positiva heterozigota. Se ela é heterozigota, ela é Rzão, Rzinho. Para essa característica, tenha um filho com homem RH negativo. Se esse homem é RH negativo, ele só pode ser Rzinho, Rzinho. Qual a probabilidade de nascer uma criança RH positiva? Qual a probabilidade de nascer uma criança aqui com RH positivo? É só fazer o cruzamento, tá? Então, quais serão os possíveis filhos desse casal? Faça esse com esse, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Rzinho, Rzinho. E esse com esse, Rzinho, Rzinho. Então, esses dois aqui, ó, eles são RH positivo. E esses dois aqui, eles são RH negativo. Então, qual a probabilidade de nascer uma criança RH positiva? Ó, metade, né? Então, vai ser 1/2 ou 50%, tá? Bem simples essa questão, tá? Bem água com açúcar aí para vocês. Vou seguindo, tá? Questão 4. Durante uma aula de genética, um aluno perguntou se seria possível uma pessoa com RH negativo ser filha de pais com RH positivo. A professora disse que seria possível sim. Para isso ser possível, qual seria o genótipo dos pais? Então, se eu tenho pais que são RH positivo, tendo filhos com RH negativo, quer dizer que esses pais aqui, eles têm que ter um Rzinho lá, né, no genótipo deles. Então, se eu tiver um pai Rzão, Rzinho e uma mãe Rzão, Rzinho, eles podem sim ter filhos com RH negativo. Ó, vamos testar? Esse com esse, Rzão, Rzão. Esse com esse, Rzão, Rzinho. Esse com esse é Rzão, é Rzinho. E esse com esse é Rzinho, é Rzinho. Então, o que é que tem que acontecer para pais RH positivo ter filhos com RH negativo? Os pais devem ser heterozigotos, tá? Ou seja, eles têm que ser Rzão, Rzinho. Beleza? Era só isso, essa questão. Tá? E agora, talvez a mais difícil dessa lista, né? Da lista 16, da semana 16, que foi a questão 5, sobre tipagem sanguínea, tá? Não sei se vocês já chegaram a fazer o teste aí do tipo sanguíneo de vocês, se vocês já sabem o tipo sanguíneo de vocês ou não. Eu pretendia fazer essa prática, tá? Mas, infelizmente, né, a pandemia não deixou. Tá? Mas o teste para você descobrir qual o seu tipo sanguíneo é bem simples, tá, gente? A gente pega uma lâmina de vidro, põe, né, duas gotinhas de sangue e pinga o reagente, tá? Então, que reagente é esse? Um reagente anti-A e um reagente anti-B. Vocês já aprenderam, né, na semana 14, se eu não me engano, que as nossas hemácias
elas têm substâncias denominadas aglutinogênios e do nosso plasma tem as aglutininas, né? Então, vocês têm que lembrar só o seguinte, uma pessoa que é do tipo a hemácia dela vai ter ali, ó, os aglutinogênios do tipo A, por isso que ela tem tipo sanguíneo A, tá? E aí, no plasma dela, ela vai ter um anti-B. Quer dizer que se eu tentar botar sangue B lá, fazer uma transfusão sanguínea, uma pessoa que é A, se ela receber sangue B, o sangue vai começar a coagular, porque no plasma dela ela tem um anti-B, tá? Uma pessoa que é do tipo sanguíneo B, é ao contrário, né? Ela vai ter os aglutinogênios B na hemácia dela. E o plasma dela vai ter um anti-A. Certo? Quer dizer que quem é B não pode receber sangue do tipo A, porque ela tem anti-A no plasma dela, tá? Uma pessoa que é do tipo AB, como é que é? Uma pessoa do tipo AB vai ter os dois aglutinogênios na hemácia. Ela vai ter essa hemácia ficou troncha aqui, mas tudo bem, ela vai ter A e B, tá? Ela tem A e B. Então, quer dizer que o plasma dela, ela não pode ter no plasma nem anti-A, nem anti-B. Ela não tem aglutinina no plasma, tá? Não tem. Não tem nem anti-A, nem anti-B. Tá? Por isso que ela é considerada um receptor universal. Ela pode receber sangue A, pode receber sangue B, tá? Porque ela não tem aglutinina, não tem nem anti-A, nem anti-B. E uma pessoa que é do tipo O, o que é que acontece com essa pessoa que é do tipo O? Ela não tem aglutinogênios na hemácia dela, não tem, tá? É uma hemácia lá bem lisinha e ela vai ter anti-A e anti-B, tá? No plasma. Então, a pessoa que é do tipo O, ela só pode, né, receber sangue do tipo O, tá? Porque ela tem anti-A e tem anti-B. Então, vamos aqui agora para a questão, o teste lá da lâmina, né? Se eu peguei uma lâmina com o sangue de um indivíduo lá, pinguei aqui 2 gotinhas de sangue e vou vir com o meu reagente, tá? Se eu pingar aqui anti-A, né, nessa gota de sangue, pinguei anti-A e não aconteceu nada aqui, ó, não coagulou, o sangue dessa pessoa não coagulou. O que é que isso significa? Né? Significa que a hemácia aqui dessa pessoa, né, ela, ó, vai ter aqui a hemácia, tá? Com os aglutinogênios. Pinguei o soro anti-A. Se não reagiu, não coagulou o sangue, o que é que isso significa? Quer dizer que essa pessoa aqui, ela, né, não tem A na hemácia dela, ela não tem A, tá? Porque se ela tivesse A, o sangue ia coagular. Então, a hemácia dessa pessoa não tem A na superfície. Agora, eu peguei um soro, um reagente chamado anti-B e pinguei aqui nessa gota de sangue. O que é que aconteceu? Coagulou totalmente. Quer dizer que a hemácia dessa pessoa provavelmente tinha o quê na superfície dela? Tinha B, tá? Tinha um Bzinho, porque eu pinguei um anti-B e coagulou. Então, essa pessoa aqui, L1, ela é uma pessoa que tem o sangue do tipo B, tá? Ela tem o sangue do tipo B. Aí, essa pessoa aqui, L3, o que aconteceu? Pinguei anti-A, coagulou. Quer dizer que a hemácia dela tem A. Tem A porque coagulou, tá certo? Pinguei o anti-B, coagulou também. Quer dizer que ela também tem B lá na hemácia dela. Então, essa pessoa L3, provavelmente ela é uma pessoa com tipo sanguíneo AB, tá? Tem as duas coisas lá na hemácia dela. Ela é AB, tá? A pessoa L2 aqui, o que é que aconteceu? Pinguei anti-A, aqui teve uma coagulação. Então, quer dizer que ela tem sim A, tem A na hemácia dela, tá? Pinguei anti-B, não aconteceu nada. Então, ela não tem
B aqui na hemácia dela. Então, essa pessoa, ela tem tipo sanguíneo A, tá certo? Agora, essa última pessoa, pinguei anti-A, não aconteceu nada. Então, ela não tem A na superfície da hemácia. Pinguei anti-B, também não aconteceu nada. Então, a hemácia dessa pessoa não tem nem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B. Essa pessoa, ela é do tipo O, tá? Então, agora que eu analisei essa figura, o que é que ela quer dizer, né? Eu sei agora o tipo sanguíneo de cada pessoa aqui, ó. Agora eu posso analisar as alternativas. L1, que é esse daqui. L1 possui aglutinogênio A. Tem aglutinogênio A? Não, ó. O aglutinogênio dela é B. Então, essa está errada. Não marca ela. L2, ó. O L2 está aqui. Possui aglutinina anti-A? Não, gente. Ela tem A na hemácia dela, então ela não pode ter anti-A. Ela tem anti-B na hemácia, tá? Então essa também está errada. L3, que é essa pessoa aqui, ó, não possui aglutinina anti-B. Certo, gente, porque ela tem A e B na hemácia. Então ela não tem, ó, nem anti-A, nem anti-B. A gente já fez aqui, ó. Uma pessoa que é do tipo AB não tem aglutinina, não tem anti-A e não tem anti-B. Então essa seria a resposta correta. Mas vamos analisar as outras duas. L4 não possui aglutinogênios A e B, certo? A hemácia dela é limpinha, não tem aglutinogênio A, nem tem aglutinogênio B. Tá correta, tá? L1 e L2 não possuem aglutinina. L1 e L2 aqui não possui aglutinina? Possui sim, L1 possui o anti-A, tá? E o L2 possui o quê? Anti-B, tá? Então a resposta aqui é a letra C. Então essa daí foi a minha questão, tá certo? Vamos para a lista 2 agora. A lista 2 é mais simples, né? Que foi da semana 17 aqui, ó. Essa daqui é mais rápida, tá? Que é eritroblastose fetal. O que é isso, né? Para quem assistiu o vídeo, né, ficou sabendo que é eritroblastose fetal, também chamada de doença hemolítica do recém-nascido, tá? Isso aqui tem a ver com o quê? Com o fator RH, tá? Então, uma mãe, vou botar aqui uma mãe, que ela é RH negativo, tá? E o pai é RH positivo, o que é que vai acontecer? Se essa mulher aqui, né, engravidar e tiver esperando um filho RH positivo, o que é que vai acontecer? Na hora do parto, né, o sangue do filho vai entrar em contato com o sangue da mãe, tá? E a mãe, ela vai começar a produzir anticorpos anti-RH, tá? Para o primeiro filho não tem problema, tá? Ele nasce normalzinho, não tem nenhum problema. Mas essa mãe pode ficar grávida de um segundo filho, tá? Um segundo filho. Se esse segundo filho também for RH positivo, o que é que vai acontecer? Essa mãe, ela já produziu anti-RH no sangue dela na primeira gravidez, tá? Quando ela teve o primeiro filho, ela foi sensibilizada e ela passou a produzir anti-RH. Então, quando ela engravidar do segundo filho, também é RH positivo, o que, é que vai acontecer? Os anticorpos que estão no sangue dessa mãe vão começar a atacar lá o sangue do filho, tá? Causando essa doença chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tá? Então, esse problema só acontece no segundo filho, tá? Para uma mãe, obrigatoriamente, RH negativo, né? Tendo um filho aqui, RH positivo. E óbvio que se a mãe ela é RH negativa, Rzinho, Rzinho, para ela ter um filho que seja RH positivo, né? De onde é que vai vir o Rzão aqui? De onde é que vem um Rzão, né?
vai vir do pai, tá? Então, o pai, ele tem que ser RH positivo, tá certo? Então, é essa a situação, tá bom? Então, vamos ver a questão agora. No segundo parto de uma mulher, o feto apresentou o quadro de hemólise de hemácias, conhecido como doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Considerando o fato de que essa mulher não foi submetida à transfusão de sangue em toda a sua vida, teve seu primeiro filho sem nenhuma anormalidade, descreva o que pode ter acontecido para que o segundo filho tivesse esse problema. É justamente o que eu acabei de explicar, tá? Então, o que é que aconteceu aqui? Essa mãe, ela é RH negativo, tá? Casou, né, com um rapaz que era RH positivo, tá? E aí ela ficou grávida, o primeiro filho dela era RH positivo, ela foi sensibilizada, passou a produzir o soro anti-RH, que na segunda gravidez esse anti-RH aqui começou a atacar o sangue desse segundo filho, tá? E ele desenvolveu a doença hemolítica do recém-nascido. Então essa é a resposta da questão 1, tá? Vamos para a questão 2. Então, aqui só escrevendo, né? A resposta bonitinho. A mãe deveria ser RH negativo e o pai RH positivo. O filho deveria ser RH positivo, tá? Questão 2. Lúcia e João, vou botar aqui, Lúcia, João, são do tipo RH positivo, RH positivo, RH positivo. E seus irmãos Pedro e Marina são do tipo RH negativo, RH negativo, RH negativo. Quais dos 4 irmãos podem vir a ter filhos com eritroblastose fetal? Então, vocês já sabem que a mãe tem que ser RH negativo, o pai tem que ser RH positivo. Então, quais as mulheres aqui que têm RH negativo? Somente Marina. Quais os pais que poderiam ter RH positivo desses aqui? Somente João. Então, qual é a resposta da questão? João e Marina. Somente, tá? Simples assim. Vamos para a questão 3. Para que ocorra eritroblastose fetal, obrigatoriamente, então, mesma coisa, tá? Mãe, RH negativo. Pai, RH positivo. E o filho, RH positivo. Então, vamos analisar aqui e ver qual é a certa, tá? O filho deve ser RH negativo? Não, errada. O filho tem que ser RH positivo. O pai da criança deve ser RH negativo? Já está errado, tá? O pai é RH positivo. A mãe da criança deve ser RH positivo? Não, tem que ser negativo. A mãe da criança deve ser RH negativo, até aqui está certo. Assim como o filho, também não. O filho tem que ser positivo. É errada também. A mãe da criança deve ser RH negativo e o filho positivo. Certo. É a letra E, tá? Questão 4 agora. A doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal, vamos analisar as alternativas. É causada por uma reação imunológica da gestante RH positivo? Não, a gestante ela é RH negativo, então não é a letra A. Ocorre com mais frequência e maior intensidade no segundo parto, em mães RH negativo, correto, com fetos RH positivo. Aqui já achei a minha questão, tá? Letra B, tá certo?
Vamos ver por que não é nem C nem D? Nesta doença, os leucócitos do recém-nascido são destruídos? Não, não é o leucócito que é destruído, tá? É a hemácia, tá? Que é o glóbulo, chamado também de glóbulo vermelho, tá? Levando, então, a anemia severa na criança. Então, o único erro aqui é leucócitos. É tratada por meio de hemodiálise do sangue do recém-nascido? Não, não, tá, gente? Nada a ver. Última questão agora. A incompatibilidade materno-fetal antígeno RH pode determinar uma doença denominada eritroblastose fetal. Se uma mulher foi orientada a usar a vacina anti-RH logo após o nascimento do primeiro filho, podemos dizer que seu fator RH, qual o fator RH dela, do marido e da criança? Se ela teve que usar uma vacina anti-RH, foi para ela no segundo parto não ter o problema da eritroblastose fetal. Então, essa mulher, ela só devia ter um RH negativo, então o fator RH dela é RH negativo. O marido, né, botar aqui a mãe. O marido, ele tinha que ter um RH positivo e a criança, RH positivo também, tá? Então é isso, gente. Bem fácil essa lista de eritroblastose fetal, porque é bem repetitivo, tá? Essa semana, né, vocês não vão ter live na semana que vem, tá certo? O exercício dessa semana, né, que já foi postado sexta-feira, né? Mona Lisa, né, também chegou. Quem mais? Para eu saber, para eu botar a nota do exercício. Mona Lisa, Denise, Ellen, Flávio e Messia, né? Então vocês vão ganhar nota máxima aí nesses dois exercícios, tá? Mas se tiver erros, vocês já corrigem. Então, o exercício dessa semana, que é o exercício 18. Professora, Oi. Oi, Ellen. peraí, beleza. Ellen, tá cortando. Professora, eu não entendi a questão 4. A questão 4 da lista 17. Da lista Tá, 17. deixa eu voltar aqui. Vou voltar, certo? Essa questão aqui, né, Ellen? Essa questão? Cadê a Ellen? Questão 4 da lista 17. Vamos voltar aqui. O que foi que você não entendeu, tá? Então, a gente só tem que analisar as alternativas sobre doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Qual é a regra dessa doença aí? A mãe, ó, sempre a mãe, ela é RH negativo. O pai, RH positivo e o filho, RH positivo, tá? Como eu expliquei para vocês, na primeira gravidez, tá? Se essa mãe aqui for uma primeira gestação e o filho dela for RH positivo, não vai ter problema, porque essa mãe ela ainda está produzindo os anticorpos anti-RH. Então, não vai dar tempo ela produzir anti-RH, porque ela só tem contato com esse sangue da criança na hora do parto, que é quando ela é sensibilizada e vai começar a produzir, então, anti-RH. Aí ela já ficou com anti-RH lá no sangue dela, tá certo? E aí, quando ela engravidar a segunda vez, ela já tem anti-RH no sangue, né, que é um anticorpo. Esse anticorpo, né, se o filho dela for de novo RH positivo, o que é que vai acontecer? O anticorpo da mãe, anti-RH, vai começar a atacar o sangue do filho, tá?
E aí esse filho aqui, ele vai desenvolver a doença hemolítica, tá? As hemácias dele vão começar a ser destruídas e aí ele desenvolve uma anemia severa, tá? Então é isso que a gente tem que analisar nessas alternativas. Aí tem na letra A, essa doença é causada por uma reação imunológica da gestante RH positivo? Não, a gestante, que é a mãe, ela tem que ser RH negativo, não é positivo. Então, essa já está errada. Eu não marco ela, tá? Nem preciso ler o resto. A BO ocorre com mais frequência e maior intensidade no segundo parto. É sim, no segundo parto, tá? Como eu acabei de explicar aqui. No primeiro parto, não tem problema, tá? A primeira gestação dessa mãe, ela ainda está produzindo anti-RH, então o filho não vai ter nenhum problema. Não deu tempo ela produzir anticorpo suficiente, tá? Mas no segundo parto, essa mãe ela já foi sensibilizada, ela já tem o anti-RH no sangue dela. Então, no segundo parto, isso vai acontecer justamente com mães, ó, RH negativo, que foi o que a gente falou aqui, e crianças que são RH positivo, tá? Por isso que aqui é a letra B, a questão certa, tá? Entendeu agora, Ellen? Entendi, professora. Certo, tá? Então, ó, como eu estava explicando, o exercício da semana 18 eu não vou fazer live porque é teórico, tá? Foi o exercício que eu postei sexta-feira passada. É só teórico, é só de escrever, não tem continha, não tem nada nele, tá? Aí, então, semana que vem a gente não vai ter live e eu vou dar um tempo maior para vocês resolverem as questões que agora a gente começa a ver a partir dessa sexta, segunda lei de Mendel, tá? Então, quando juntar dois exercícios de segunda lei de Mendel, a gente faz a live. Então, vamos passar aí 2 semanas seguidas sem ter essa aula, tá certo? Obrigada, gente, pela presença de Pegou mais uma pessoa, vocês. professora. Chegou Messia, não foi? Uhum. Tá? Mas para quem chegou atrasado, eu estou gravando a live e vou deixar disponível. E vocês que estão na live, repetindo, vocês vão ter nota máxima, tanto no exercício da semana 16, como na semana 17, já tem os 100 pontos, tá bom? Já vou botar aqui lá no exercício de vocês, beleza? Então, gente, é isso. Tchau, tchau para vocês. Boa semana e a gente se encontra então na próxima live. Beijinhos aí para vocês.